Tudo bem, então, bom dia para todos. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos dentro da Palavra de Deus, tá? E vamos falar, irmãos, sobre administração financeira. Administração financeira. A questão nós vamos falar sobre como o crente, ele pode lidar com as suas finanças numa maneira que ele vai glorificar a Deus, todos nós, num dado momento da nossa vida já questionamos, será que eu fiz bom uso do meu dinheiro, ou talvez você já se pegou pensando assim, se eu tivesse aprendido aquela dica para a minha vida, eu não teria feito algumas coisas erradas, Ou talvez você teria dito num dado momento, se eu tivesse economizado, poderia agora ter recursos para fazer algo para a minha família, para o meu lar. Se eu tivesse agido corretamente, eu não teria perco aquele emprego, que agora estaria sendo útil. Então, a administração financeira, ela envolve muitas áreas da nossa vida, que é a sabedoria que nós devemos ter no trato das finanças, numa maneira que aquilo vai beneficiar o crente com respeito à obra, com respeito à sua família, todo o envolvimento ou o que a Bíblia fala sobre a área de finanças. Então, vamos orar a Deus, e colocar diante do Senhor em oração este momento e o nosso estudo. Irmão Alberto, por favor. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã, por essa aqui, pelo nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos também por esse momento que nós vamos ver a palavra, por nossa consideração do pastor, pelo motivo de nossos ensinamentos, Senhor. Sim, Senhor. Os nossos mentes, os nossos corações, nós possamos estar colocando em prática. Toda a sabedoria e inteligência possível, Senhor, esteja conosco, nós possamos estar praticando esse diverso, Amém. Ao longo do nosso estudo nós vamos ler vários textos, tanto hoje, quanto também em outros dias nós vamos estar analisando vários textos, relacionado diretamente a finanças ou não. Nós vamos estar lendo alguns textos. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, livro de Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Então, Colossenses, capítulo 3, se você está com a Bíblia, com a paginação trinitariana aí na página 1260, se for a Bíblia trinitariana vai bater, Então, Colossenses, capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, o princípio aí nesse texto, embora não falando diretamente de finanças nesse caso, mas a relação espiritual daquilo que o crente faz, daquilo que o crente
produz e as coisas que são de cima, né? Devemos ter um sistema de valores baseados na palavra de Deus, né? Buscar as coisas que são do alto, embora somos seres terrestres, né? Vivemos aqui nessa terra, né? Nos movemos, existimos. Aqui neste mundo nós temos certas obrigações, e elas não param de chegar, não é? As obrigações, mas eu tenho que, o que a Bíblia mostra é que eu tenho que aprender a criar um sistema de valores baseado no que a Bíblia tem a dizer, né? O que você acha? A Bíblia, ela fala ou não sobre finanças? Você lembra de algum texto que a Bíblia fala sobre finanças? Alguém quer? Pode ser direto ou não. Provérbios de ensinamento, né, sobre finanças. Tudo bem. Uma pergunta: Provérbios, algum outro texto? Alguém quer colocar? A Bíblia fala bastante, né, sobre o dinheiro e sobre as finanças. Agora observe outros princípios da palavra de Deus, tá? Por exemplo, Levítico capítulo 25, verso 23, tá? Alguém vai ler esse texto para nós? Levítico 25, verso 23. Obviamente o texto de Malaquias 3,10, que é um texto bastante conhecido. Filipenses 4,19. Cada um lê um texto para nós. Levítico 25, 23. Quem achou pode ler. Som. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos para mim. Olha o que o Senhor Deus disse para a nação de Israel: a terra é minha, né? Então, na verdade, o que Deus está mostrando nesse texto é que nós somos apenas administradores daquilo que Deus Ele colocou para a gente cuidar, não é? Então, claro, você tem, como nós, né? Até esqueci de falar, a igreja, ela comprou um terreno e agora tem a escritura de posse, né? Daquele terreno, quer dizer, o terreno é legalmente da igreja. Ninguém pode dizer, esse terreno não é da igreja, não, está aqui, né? A escritura. Mas, e assim, ou a igreja ou alguém, todos têm a sua posse. Mas de fato, segundo a Bíblia, de quem é a terra e tudo? O Senhor. O homem só está nesse mundo para administrar aquilo que Deus deu oportunidade para ele administrar, né? Então tem um assunto na Bíblia que se chama mordomia, né? Essa palavra, nos dias de hoje, ela é pouco compreendida, porque as pessoas pensam que mordomia é ficar no bem bom, não é isso? Isso quer dizer, aquela pessoa é um mordomo, no sentido de uma pessoa que desfruta de uma tranquilidade, às vezes tem uma certa mordomia, né? Desfruta de uma certa tranquilidade. Mas a palavra mordomo na Bíblia quer dizer administrador, tá? Um administrador. Nós vamos ver ao longo das semanas isso com bastante propriedade. E esse texto que nós acabamos de ler, que é Levítico 25, verso 23, fala exatamente isso, né? Mostra isso, que na verdade nós somos mordomos. Deus nos deu bênçãos, Deus nos deu privilégios, e nós somos apenas cuidadores. A Bíblia fala sobre a terra aí, né? Mas o que mais você acha que Deus entregou para você
que hoje Deus te deu para que você administre bem, além da terra, o que você acha o que mais Deus entregou para você administrar, para que você administre da melhor maneira possível? Vamos lá. A família, olha só, muito bem lembrado, né? A família foi dada para nós, inclusive os filhos, né? Porque a gente fala assim, olha, os filhos são meus. Na verdade, os filhos são do Senhor também. Nos foram dados por Deus, não é isso? Para que a gente cuide deles. Mas um dia você vai ter que entregá-los. Ou, no caso da jovem para o seu marido, do rapaz para a sua esposa, né? Ou quem sabe para a obra, para o trabalho de Deus. Então, na verdade, os filhos estão para nós emprestados. A gente não pode pensar assim. Mas eles estão emprestados, nós estamos cuidando de um bem do Senhor, né? Que são os filhos. Então, a maneira como eu cuido dos filhos e da família é muito importante. Porque quando se trata de mordomia, quando eu entendo mordomia, a palavra mordomo significa administrador, né? Então eu sou um administrador daquilo que Deus pôs em minhas mãos. A família, bem lembrado, irmã Marli, é um dos bens que Deus me deu para que eu cuide. Uma vez eu estava ensinando aqui colocando uma observação que alguém fez, né? A observação seria assim: algumas pessoas têm família e têm carros, não é? Mas se eles cuidassem da família como eles cuidam dos carros, a família seria ótima, né? Tem gente assim que pega o carro, lava e tal, esfrega, encera, e tira a poeira, e deixa um brinco, e compra isso, compra aquilo, troca a lanterna, né? Então, se eles cuidassem da família como cuidam do carro, a família estaria ótimo. Mas se eles cuidassem do carro como cuidam da família, coitado do carro, né? Porque muitas vezes a família, ela não está sendo cuidada. E é um bem que Deus nos deu, para que a gente administre. E precisa de sabedoria, né? Para cuidar da família, sabedoria de Deus. Porque filhos, por exemplo, eu lembro quando nós tivemos o Natan, né? Natan era bem genioso, né? Agora, os defeitos que ele tinha também virou virtude. Porque ele era uma criança. Cada criança é uma história, nenhuma é igual, né, pastor Tino? Verdade. Vocês aí têm uma escadinha aí, sabe disso. Cada um é diferente do outro, não é? E quando a gente tem filhos, não vem com manualzinho, né? Exceto a Bíblia, né? Mas não tem um botão de desliga, não é isso? E não tem um manualzinho de instrução sobre certas situações. Então a gente precisa, o guia que nós temos para cuidar dos filhos, na verdade, é a sabedoria de Deus para realmente ser bem sucedido na família. Então eu confesso, irmãos, que com o nosso primeiro filho, e depois a segunda também, às vezes a gente colocava princípios em prática que eu olhando assim, olhando para a Bíblia e, poxa vida, só vou colocar esse princípio em prática porque a Bíblia está dizendo. Será que funciona? Bom, se a Bíblia está dizendo, então eu confiava na Bíblia e praticava. E graças a Deus, muitas bênçãos que os nossos filhos colhem hoje, eu vejo que é por obedecer a palavra de Deus. Não é isso? E as bênçãos que eles não colheram é porque saíram
como nós, como seres humanos, quando a gente sai dos princípios da palavra de Deus, a gente sofre, né? Mas quando você busca a sabedoria de Deus para cuidar da sua família, olha para a Bíblia, então você vai ver que vale a pena. Então, quando a gente fala de mordomia, né? Porque o que isso tem a ver com administração financeira, pastor? Porque, irmãos, nós vamos aprender uma coisa: finanças é um assunto espiritual também, né? A Bíblia, por um lado, fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas por outro, a Bíblia mostra que o dinheiro é abençoado por Deus, não é isso? Então, a maneira como eu lido com as finanças, principalmente os dias que nós estamos, essa é a razão porque eu decidi trazer esse estudo, porque nós estamos vivendo num país capitalista, né? Em tempos de crise. Então, quem que vai sobreviver nessa situação? Sobreviver, a maioria vai, mas quem que vai se sair bem numa situação de um país que vive dessa maneira? Quem souber usar melhor a sabedoria que Deus deu, vai sair da crise. Ou você fica esperando no governo e sofrendo as consequências, ou você aprende princípios da palavra de Deus, e você vai ver que a crise, na verdade, tem outro nome. Você vai aprender que crise se torna uma oportunidade para o seu crescimento, né? Então, essa é a importância de aprendermos. Muito bem. Então, família, né? Família. Eu gostei da observação da irmã Marli. O que mais? O que Deus deu para nós podemos administrar. Enquanto você pensa, vou dar outro texto. Olha aí, Deuteronômio 10, 14. Eu sei que tem um texto aí, né? Parado, e nós vamos ver daqui a pouco. Deuteronômio 10, 14. Que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Amém? Olha que coisa maravilhosa, né? Confirmando o fato de que nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. A família, o que mais? Se eu tiver um carro, eu posso usar no ministério, posso estar trabalhando. Amém. Muito bem, às vezes dispor, porque às vezes fala-se de doação financeira para a obra, mas existem valores muito maiores às vezes do que o dinheiro, não é isso? Não é? Não presta também, né? A própria obra, ela precisa aprender, né? A própria igreja precisa, né? Aprender a administrar bem. Hoje o país, ele está nessa crise que está, por quê? Porque em maior ou menor escala, o princípio de um bem-estar financeiro é o mesmo. Um país não pode gastar mais do que ganha. Não é isso? Quer dizer, o país tem que trabalhar dentro de um orçamento. O que aconteceu com o governo aí? Por que entrou em crise? Né? Aqui não estamos fazendo propaganda política ou também nem falando. Mas o que aconteceu? O que é o cerne do problema? É que do que ele tinha. Lei que se gaste dentro, tem um orçamento, o governo ele apresenta o pacote de gastos que ele vai poder gastar, né? Então, ele tem que fazer a listinha, digamos assim, né? Então, ele vai fazer a lista e dizer, ó, essa aqui é a minha necessidade. Se ele apresentar uma lista exorbitante,
Aí o país vai perguntar para o governo: por que você quer comprar tanta coisa assim, gastar tanto assim? Né? Então, dependendo da lista que o governo apresenta, ele vai ser questionado. Então eles fizeram, né, uma lista X, mas na verdade havia gasto muito além do que o pacote que eles colocaram. Quer dizer, foi uma mentira. E eles chamaram, né, então esses gastos muito além da conta de pedaladas. Isso é uma mentira para cobertar a situação, dizer que está tudo bem, quando na verdade não está bem. Então a mesma coisa em relação à família, né, ou à igreja. Não se pode gastar além daquilo que recebe, né? Não se pode fazer isso, ou você vai estar em sérios problemas. Eu dei uma ilustração bem simplesinha, mas que é verdade. Se você tem uma caixa d'água, né, só tem dois jeitos de você mantê-la cheia. Quais são os dois meios de você manter a caixa d'água cheia? Água entrando, não é? De alguma maneira a água caindo lá, não é? A água entrando, ou menos água saindo. Não é isso? Se você abrir a torneira, lavando roupa e a água não chegou, quer dizer, não subiu, você está lavando roupa e as vasilhas ali, né, as panelas e tudo. Já aconteceu isso? Poxa, acabou. E agora? Minha caixa pequena, né? Se eu tivesse uma caixa maior, 10 de 1.000 litros, 10 mil litros, né? Resolveria meus problemas. Mas é simples assim. Se você se está entrando pouca água, você sabe que a água está subindo pouca água. Vou economizar para mim não ficar sem água para o banho, não é? Agora, se você abrir mais do que entra, vai chegar uma hora que você acabou a água e agora eu estou com um problemão. Não tem água nem para fazer a janta. Vou ter que buscar no vizinho, ou se o vizinho está perto, né? Tudo bem. A mesma coisa em relação às nossas finanças. Se o que entra para você é pouco, mas você está gastando mais do que o que entra, pode ser pouquinho, olha bem, pode ser que a diferença do que você está gastando é pouco, mas daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, a água seca. Aí o que acontece? Você pega o seu salário, paga as suas contas, você vai ver que tem muito mais coisas para fazer, mas você não pode fazer porque acabou a água. E você está num problema sério. Não é? Então, mas aí a pergunta é, no caso do salário de finanças, tá? Como eu posso fazer entrar mais água? Está dando para entender? Como eu posso fazer para entrar mais dinheiro, digamos assim? Alguém quer falar alguma coisa? Talvez até uma dica prática. Olha, pastor, uma época da minha vida eu fiz isso. Eu já fiz muito bico na minha vida, irmãos. Já fiz bico, né? Desde criança eu já fiz bico, né? Né? Já comecei fazendo bico de criança. Não me envergonho de pegar na enxada, aliás, fui criado na roça, né? Então nenhum problema do serviço pesado, né? Mas, alguém quer falar alguma coisa? Você já fez algo que ajudou a entrar um pouquinho de recursos? Sim? Pastor, vou dar um exemplo. Eu trabalho vendendo roupas.
ele tem que separar o lucro e tem que separar o capital, para ele poder continuar com as contas, as vendas, né? Daí, como estava entrando assim, mais do que o normal, assim, estava vendendo roupas muito bem, eu comecei a gastar O capital. o capital. Eu falei, depois eu reponho. Daí era aniversário da minha mãe, era comida pra casa, ia colocar gasolina no carro e ia gastando. Se empolgou, né? Porque quando foi a hora de viajar, eu não tinha capital para poder viajar. Poxa vida, hein? Então eu gastei assim mais do Olha, interessante. Olha, toda que. pessoa. Agora eu não faço mais isso. Aí, tá vendo? Já aprendeu. Acho que esse tipo de dica, irmãos, é muito importante. Que eu acho que é o que a gente precisa ter nas semanas que a gente vai estudar. Esse tipo de dica que eu gostaria que a gente observasse nos nossos estudos. Porque toda pessoa bem-sucedida nos seus negócios, observe bem, comece a observar, eles nunca misturam finanças pessoais e as finanças da administração, da firma. Se você não fizer isso, você não vai ter o sucesso financeiro. Eu estava lendo um livro do Silvio Santos uma vez, dizendo como foi que ele ficou rico, né? Mas diz que ele começou vendendo mesmo canetas nas ruas. E ele juntou um capital e tal. Mas chegou um dado momento, irmãos, quando, por exemplo, ele criou o baú, diz que ele nunca usou o dinheiro do baú, sabe? Acredita? Porque ele criou a firma, mas o dinheiro que ele tinha à parte era suficiente para ele viver. Então ele separou as finanças dele, né? Quer dizer, o empresário a parte empresarial da parte pessoal dele. Ele aprendeu a viver. E as firmas dele eram independentes, viviam, embora ele era o chefe, o dono, mas as firmas conseguiam se manter independente do ganho que é claro que para isso, não é o caso da irmã, né? Quando a firma está pequena, você tem pouco recurso, só tem aquele tempo, você tem que tirar do lucro, não é isso? Mas tem que aprender que numa determinada firma, olha, se você tem o capital, e aquele capital, vamos dizer que foi muito bem durante o mês, ele te deu 30% de renda, você não pode gastar os 30% de lucro, não é isso? Exatamente. Inclusive, quando eu estava no seguro, o seguro eu pagava as contas de casa, fazia conta de comida, então o dinheiro da roupa era o dinheiro, até o lucro, eu guardava o capital e guardava o lucro. Eu conseguia fazer isso, mas com o dinheiro e com o salário todo mês, eu fazia prestação de casa. Então estava bem tranquilo, agora eu tenho que segurar com a mão. Então, se você tiver 30% de lucro, você gasta os 30%, significa, você não diminuiu o capital, mas a sua firma não cresceu. Não é isso? Se você gastar 15% e guardar 15%, então isso quer dizer a sua firma cresceu, você vai ter mais, você cresceu mais de 10% em potencial do capital. Agora, se você gastar os 30% e mais o capital, significa que você está indo à falência. Bom, Alberto, por favor. Oi? Misericórdia, já acabou o nosso tempo. Né? Pastor, pode demorar mais um pouquinho. Um pouquinho. Então vocês se entendem aí, viu? 10 minutinhos? Tá, ok. Uma empresa, ela consumiu já o lucro dela. E ela está trabalhando no investimento. Empresa, serviço, pessoa que tem um negócio, ela consumiu o lucro dela, ou por atividade, ou por labore do dono, que é o salário do dono, tem que estipular um salário, e esse salário não pode ser alto. Tá aí, né? Prolabore. Se ele já está trabalhando só pagando
falindo. Não é que vai falir. Você está pagando o dono. Se ela pegou o lucro, consumiu o lucro dela em outras atividades. Ou ela nem conseguiu esse lucro ali, mas ficou empatada. Certo. Ela não investiu nem em compra de material, ela está equilibrada. Ela já é um indicativo que ela está falindo. Está falindo. Quer dizer que nem o salário do administrador daquela firma pode ser alto, ele não pode desfrutar daquela firma se ela não está tendo gordura. Daí não pode tirar a gordurinha, porque não pode ser gordo. O jogo quer ganhar 5 mil, mas não tem condições de pagar 5 mil. O modo de fazer esse cálculo é o seguinte: se eu ficar doente, contratar uma pessoa, eu vou pagar esses 5 mil para administrar a empresa, o meu negócio, minha venda? Não, eu vou pagar o que o mercado está pagando. O mercado está pagando 1.500. Então, o meu prolatório da minha empresa é R$ 1.500. Tá aí, né? Ter feito a administração. Não adianta eu chegar, não, vou sacar todo mês 5 mil. Que é a coisa mais fácil que tem, né? O dinheiro está ali e... Irmãos, em relação à igreja também, é assim. Por exemplo, no caso de finanças e o pastor, por que às vezes igrejas caem no escândalo, né? Porque, para começar, o pastor já lida com dinheiro, né? Embora estatutariamente o pastor é responsável, mas faz muito bem quando existe uma tesouraria, essa tesouraria ela tem a responsabilidade, né? E entra X, então nós vamos trabalhar dentro desse livro. Um certo planejamento, ok, é possível, vai adquirir, no caso, um imóvel, às vezes existe um apego agora, né? Inclusive a compra do terreno, pagando a escritura, mas trabalhar dentro de um certo limite, né? Mas separando finanças pessoais do que é a igreja. Muitas vezes, nós não estávamos bem financeiramente, a igreja estava ótima, que bom, né? Quando isso acontece. Porque a igreja já tinha estipulado um valor para nós, mas ela tinha o próprio gerenciamento que permitia ela estar bem, né? Então, quer dizer, em certo sentido, quem vai montar um negócio, por pequeno que seja a sua firma, vamos dizer assim, uma firma que te dá R$1.000 por mês, não é isso? Você tem um capital, ela te dá R$1.000 por mês. Mas aí você não pode gastar, então você não tem R$1.000, na verdade. Então você vai ter que fazer outra coisa, você vai ter que separar 500 desse 1.000, poxa, eu vou ter que viver com 500, não é fácil, né? Vou fazer das tripas do coração, mas tá aí, né? Fazer a firma produzir e não mexer é uma maneira de fazer entrar. Nosso tempo já está acabando, mas mais dicas aqui. Alguém ia falar algo? Assim como dona de casa, né? Você tinha uma firma, né? Ou tem? Tinha. Dos bolos. Tá. Mas assim, às vezes, você comprar promoções faz com que entre mais dinheiro, né? Parece que quando você vai no atacadão, você compra maior quantidade, parece que gastou mais, mas aquilo lá dura mais tempo. E economizou dinheiro. É uma forma de entrar dinheiro no orçamento, né? Percebeu aí, gente? Onde faz a compra, ou se você compra em quantidade, você pode conseguir melhores preços. A pesquisa, né? A avaliação do mercado. Olha, gente, vocês não têm ideia do quanto você pode economizar brigando por preço. Eu vou dar só uma ilustração para você. Faz um tempo já a gente ia comprar uma geladeira. Na época, então vou colocar mais ou menos, a geladeira estava quase R$2.000.
E isso foi em Ponta Porã e nós começamos a fazer a pesquisa. Eu quero comprar uma geladeira na época, não tinha R$2.000, inclusive é essa que nós temos aí. E fui fazendo a pesquisa. Primeiro, como que eu fiz o preço da geladeira baixar? Eu ia numa loja, olha, lá está vendendo por tanto, você chega nesse preço? Ah, nós chegamos. Ela chegou, eu ia na outra, a loja chegou nesse preço. Dá para você chegar e fui brigando o preço, pegando os panfletos, levando. Aí finalmente chegou no preço que eu falei para a Ruth assim, Ruth, eu vou fazer uma proposta para aquela geladeira, na verdade era R$2.200, parcelada ela ia ficar mais cara. Eu vou chegar na loja, vou fazer uma loja que estava abrindo, eu vou falar uma loucura, porque o máximo que eu posso receber, não, né? Pessoal, é o seguinte, eu quero comprar essa geladeira, mas estou disposto a pagar nela R$1.100. O gerente ficou vermelho e não sei o quê. Rapaz, mas aí você está judiando. Não, mas eu sei que ela pode sair por esse valor. Mas olha, acho que dá para vender para você por R$1.100. Mas dá o seguinte, mas você faz o cartão com a gente e eu te vendo a geladeira por R$1.100. Eu falei, tudo bem, mas antes de nós fecharmos o negócio, eu tenho que ser franco com você, eu vou na concorrência. E assim eu fui na concorrência. Cheguei lá, ó, a geladeira sai por R$1.100, quero saber o que dá para você fazer para essa geladeira aqui. Resultado, eles me venderam a geladeira por R$1.050 em 10 vezes sem juros. Entende? Mas eu lembro que na mesma época que eu fui lá, na mesma época que eu fui comprar a minha geladeira, tinha um senhor pagando exato uns R$2.200 parcelado, você entendeu? Que ia ficar mais caro, porque é um senhor que chegou lá e simplesmente não brigou pelo preço. A cultura brasileira, ela permite você brigar pelo preço, então tem que pechinchar, entendeu? E como que você... A verdade é essa, você tem... Pastor, eu acho que o senhor ganhou, hein? Eu choro, mas mesmo assim não chega desse tanto aí. Eu confesso, Nathalie sabe disso, quando esse pessoal vai fazer compra, o que vocês fazem? Papai, vai comigo. Até meu filho, pai, o senhor vai comigo, né? Me leva uma tiracola para negociar. Porque é incrível, irmãos, é incrível a quantidade de dinheiro que você pode deixar de gastar brigando pelo preço. Se você quer comprar um negócio custa 1.000 e você quer comprar aquele negócio por 700, você não fala assim, olha, eu quero comprar por 700, eu jogo a oferta de 500. Entende? Aí a pessoa vai jogar no 700, é assim. Não é assim com o negócio de carro, Zé? Não é? O Zé sabe disso. Então a maneira como não é esperteza, é negociação, né? Porque as pessoas bem-sucedidas são pessoas que amadureceram a ideia, né? Para fazer bons negócios, porque o seu dinheiro é precioso, né? Então você tem que saber negociar para ter bons produtos. Quase que a maioria das lojas, se você chega, não dá para fazer um desconto, o que eles vão dizer? Dá, você vai ter um mínimo de desconto. Agora, se você não falar, você não vai ter o desconto. Não é assim, seu Adir? Não é? Pessoal, só Adir, você chega lá na loja, dá para fazer um descontinho? Ele já vai dizer para você, não dá para fazer um descontinho. 5 dá, né? Mas se ele falar 5 dá, então faz 8 pelo menos, né? Entendeu? Amém, que Deus abençoe a todos. Nós vamos entrar nesse assunto, administração financeira.
e aprender coisas preciosas, tá bom? E às Sobre vezes eu sabia que tinha passagem na Bíblia, eu sabia que na Bíblia tinha, mas não especificamente em relação a finanças. Amém. Nós vamos ver muitos textos nessa área, tá bom? Que Deus abençoe a todos.